Já fez cirurgia da coluna e a dor voltou em 2 anos? Ou você conhece alguém que já fez essa cirurgia e hoje ainda reclama de dor nas costas, ainda reclama daquela hérnia passada? Ou então, a sua dor nas costas sempre piora justamente nos dias mais pesados da sua vida? Isso não é coincidência, não é fraqueza. Fica comigo neste vídeo, porque eu vou te explicar com detalhes o que está acontecendo com o seu corpo. E eu te faço uma promessa, no final desse vídeo você vai entender algo que a maioria das pessoas passa a vida inteira sem descobrir. Meu nome é Thiago Neves, sou acadêmico de Fisioterapia e Educação Física, com foco na saúde da coluna e medicina integrativa. Eu quero começar com uma história que mudou a forma como a medicina enxerga a dor crônica. O Dr. John Sarno, ele era médico de reabilitação na Universidade de Nova York. Ao longo de décadas, atendendo pacientes com dor crônica na coluna, ele percebeu algo perturbador. Muitos pacientes que faziam cirurgias melhoravam temporariamente, mas a dor voltava. Outros, sem nenhuma intervenção cirúrgica, melhoravam completamente ao entenderem a origem emocional da sua dor. Sarno publicou 2 descobertas em seus livros. Foi ridicularizado pela medicina convencional por anos. Décadas depois, a neurociência moderna deu razão a ele. Pesquisadores mapearam o que chamamos hoje de sensibilização central. Um estado em que o sistema nervoso central fica hipersensível à dor, amplificando sinais que normalmente não causariam sofrimento. E demonstraram que fatores emocionais, psicológicos e de estresse crônico são gatilhos diretos para esse processo. A medicina demorou muito para aceitar, mas hoje é um consenso científico. Pesquisadores mapearam o que chamamos hoje de sensibilização central, um estado em que o sistema nervoso central ele fica hipersensível à dor, amplificando sinais que normalmente não causariam sofrimento, e demonstraram que fatores emocionais e psicológicos e de estresse crônicos são gatilhos diretos para esse processo. A medicina demorou para aceitar, mas hoje isso é consenso científico. Vamos entender o mecanismo, porque quando você entende o que acontece dentro do corpo, faz todo sentido e melhora o nosso entendimento. O sistema nervoso autônomo ele tem 2 modos principais de funcionamento. O modo simpático, conhecido como luta ou fuga, é ativado em situações de ameaças e estresse. Ele acelera o coração, eleva a pressão arterial e, muito importante para o nosso assunto, contrai a musculatura profunda do corpo, especialmente o ilhos psoas e os músculos paravertebrais, que são os músculos mais profundos da nossa coluna. Essa contração é projetada para ser temporária. O problema é quando esse estresse é crônico. Uma pesquisa publicada na Journal of Pain por Linton em 2000, revisando 37 estudos prospectivos, encontrou evidências consistentes de que fatores psicossociais, incluindo estresse no trabalho, ansiedade e depressão, são preditores mais fortes de dor lombar crônica do que fatores físicos como postura ou carga do trabalho. Isso é impactante. Fatores emocionais prevendo dor física com mais força do que fatores mecânicos. A explicação fisiológica é direta. Quando você está sob estresse crônico, o cortisol fica cronicamente elevado. Isso mantém o sistema nervoso simpático ativo, que mantém a musculatura profunda da coluna em tensão constante. Essa tensão crônica comprime os discos intervertebrais, reduz a mobilidade articular das facetas e cria microlesões nos tecidos ao redor da coluna. Com o tempo, isso vira dor. E uma dor que não melhora com fisioterapia isolada, porque a causa continua ativa. Agora eu preciso te apresentar um conceito que vai mudar a forma como você enxerga a dor crônica. Sensibilização central. Em condições normais, o sistema nervoso ele processa os sinais de dor de forma proporcional ao dano tecidual. Você bate o joelho e sente dor, o tecido cicatriza e a dor vai embora. A sensibilização central, o sistema nervoso, ele fica calibrado para amplificar os sinais de dor, mesmo depois que o tecido já cicatrizou. E como se o volume da dor ficasse travado no máximo. O Dr. Clifford Woolf, da Universidade de Harvard, publicou em 2011, no periódico Pain, um dos artigos mais citados da história da neurociência da dor, descrevendo os mecanismos da sensibilização central e suas implicações clínicas. Ele demonstrou que fatores como estresse crônico, privação de sono,
ansiedade, traumas emocionais são gatilhos diretos para esse estado. Isso explica vários fenômenos que os pacientes relatam e que os médicos nem sempre conseguem explicar. Por que a dor muda de lugar sem motivo aparente? Por que dias de mais estresse são dias de mais dor? Por que a dor piora à noite? Por que os períodos de férias e relaxamentos a dor melhora significativamente sem nenhuma mudança física? O problema não é estrutural, é neurológico e o tratamento precisa completar isso. E aqui a visão integrativa faz uma diferença que o modelo convencional ainda não consegue oferecer. O modelo convencional, ele trata a coluna. A visão integrativa, ela trata a pessoa. Quando um paciente chega com dor crônica na coluna e o exame de imagem mostra uma hérnia moderada que não justifica a intensidade da dor, a medicina convencional muitas vezes não sabe o que fazer. Aumenta a medicação, sugere uma cirurgia ou diz que a dor é psicológica, como se psicológico fosse sinônimo de imaginação. A medicina integrativa não separa corpo de mente. Ela reconhece que o sistema nervoso é o elo entre os dois e que trata a coluna sem tratar o estado neurológico é tratar metade do problema. Na prática, isso significa incluir no protocolo terapêutico técnicas de regulação do sistema nervoso autônomo, como respiração diafragmática profunda, que ativa o nervo vago e desloca o sistema nervoso do modo simpático para o parasimpático. Pesquisadores da Universidade de Pavia demonstraram que 5 minutos de respiração lenta e profunda reduz significativamente os marcadores de ativação simpática. Práticas como o Pilates clínico e Yoga terapêutico, que trabalham simultaneamente a musculatura profunda da coluna e a regulação do sistema nervoso. Não por acaso, são as práticas com a maior evidência científica para a dor crônica lombar. E quando necessário, acompanhamento psicológico. Não porque a dor é imaginação, mas porque o sistema nervoso ele precisa de um suporte especializado para sair do estado de sensibilização. Agora, 3 estratégias concretas para regular o sistema nervoso e reduzir o impacto do estresse na coluna. Vamos lá. Estratégia 1. Respiração diafragmática. 5 minutos por dia, inspire pelo nariz em 4 segundos, segue em 2 segundos, expire pela boca em 6 segundos. Faça isso por 5 minutos ao acordar ou antes de dormir. Esse padrão ativa o nervo vago, reduz o cortisol e desativa a tensão muscular profunda. E é a intervenção com o maior custo-benefício que existe para o sistema nervoso, sem efeito colateral e com respaldo científico sólido. Estratégia 2. Identifique seus gatilhos de tensão. Observe em quais situações do dia a dia a sua dor piora. Reuniões estressantes, conflitos de família, prazo de trabalho que tem que entregar. Esse mapeamento é o primeiro passo para tratar a causa e não o sintoma. Pesquisadores do Instituto Karolinska, na Suécia, demonstraram que pacientes com dor lombar crônica que aprenderam a identificar e modificar respostas ao estresse tiveram melhora significativa, maior do que os que fizeram apenas fisioterapia convencional. Agora, estratégia 3. Priorize o movimento com regulação neurológica. Exercícios rítmicos e moderados, caminhada, natação, ciclismo, ativa a liberação da endorfina e serotonina, que tem efeitos diretos na modulação da dor pelo sistema nervoso central. Uma revisão de 2017, publicada na British Journal of Sport Medicine, analisou 89 estudos e concluiu que exercícios aeróbicos moderados é uma das intervenções mais eficazes para reduzir a sensibilização central. Então aqui, 3 estratégias sem medicamento, sem custo, com ciência por trás. Chegamos ao fim da trilogia que prometi no primeiro vídeo. 3 causas, 3 vídeos, 3 perspectivas que juntas formam uma visão completa de por que a coluna dói e por que tratar só a estrutura resolve apenas parte do problema. Sedentarismo postural, o movimento que falta no dia a dia. Inflamação sistêmica, o ambiente interno agride seus tecidos. E o estresse neurológico, o sistema nervoso que amplifica e perpetua a sua dor. Nenhuma dessas causas agem isolada. Elas se somam e se retroalimentam e criam um ciclo de dor crônicas que muitas pessoas carregam por anos sem entender. A boa notícia é que todas as 3 respondem a mudanças de estilo de vida, não da noite para o dia, mas de forma consistente e mensurável. A partir do próximo vídeo, eu começo uma nova série.
entrando em detalhes sobre condições específicas da coluna, hérnia de disco, estenose, escoliose, dor lombar mecânica e outros mais. Sempre com ciência, sempre com prática, sempre de forma acessível. E se essa trilogia fez sentido para você, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Pode ser a informação que muda a trajetória da dor dessa pessoa. E mostre para ela os outros vídeos também, porque todos se somam. Se inscreva no canal, ative o sininho e comenta aqui nos comentários dessas 3 causas, sedentarismo postural, inflamação e o estresse, qual você acredita que mais impacta a sua coluna hoje. Eu sou o Thiago Neves e até a próxima.